senhor visitou o Vorcaro, viajou no jatinho do Vorcaro, contrato da sua esposa para receber 129 milhões do Vorcaro, e depois de ter destruído o sigilo da fonte, algo que está na nossa Constituição. Que já tem jornalista do Brasil que teve que fugir do Brasil. O seu presidente da República está usando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Suprema Corte para defender o filho ladrão dele. E o A começam a aplicar sanções contra países ligados ao Irã. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira uma ampliação das medidas de pressão contra o Irã e advertiu que poderá impor novas sanções a países que continuarem mantendo relações econômicas com o regime de Teherã. Apesar do endurecimento das ameaças, Washington não estabeleceu um prazo para a aplicação das penalidades. A iniciativa faz parte de uma nova estratégia da administração de Donald Trump para aumentar a pressão econômica sobre o governo iraniano. O Departamento do Tesouro ampliou as categorias de condutas relacionadas ao Irã, que poderão resultar em sanções no futuro. Segundo o governo americano, serão definidos prazos específicos para que determinados países encerrem suas relações econômicas com o regime iraniano. A estratégia, contudo, ainda depende de negociações diplomáticas com os governos envolvidos. Diante de uma simples pergunta, Moraes foge de jornalista. É isso mesmo. A jornalista da revista Oeste, Tawane Catan, encurralou o ministro Alexandre de Moraes. Inexplicavelmente, Moraes fugiu de uma simples pergunta por 3 vezes. Ministro, por gentileza. O senhor acha que o sigilo de fonte... O senhor não acha que o sigilo de fonte garante liberdade de imprensa, ministro? Obrigada. Ministro, o senhor acha que sigilo de fonte garante liberdade de imprensa, ministro? Eu já estava com saudade de ouvir essa profunda sabedoria e conhecimento do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, mais uma vez, ele deu uma aula do que é democracia relativa. Eu acho que ele se viu obrigado a se posicionar depois de que mandou fazer busca e apreensão na casa do jornalista e depois de ter destruído o sigilo da fonte, algo que está na nossa Constituição. Então ele está muito desgastado, a imprensa está com raiva dele, e aí hoje ele faz um discurso meio que tentando defender a imprensa. Sabe contra quem? Não é contra ele, não é contra o STF, contra pessoas que dão opinião nas redes sociais. Você está duvidando? Então agora você vai ver mais um trecho do que é o xandonismo intelectual, o xandonismo do judiciário, a grande muralha que defendeu a nossa democracia, agora falando que é um absurdo que as pessoas não acreditem mais na imprensa. É um absurdo. O cara que está mandando prender jornalista, que já tem jornalista do Brasil que teve que fugir do Brasil, que acabou com o sigilo da fonte, agora se vê obrigado a se pôr numa situação onde ele tem que defender o jornalismo. Desacreditando as notícias, obteve grande sucesso. Hoje, um influencer que ninguém nunca aqui ouviu falar, o pessoal não faz a mínima ideia do que está falando, fala da guerra da Ucrânia até a derrota lamentável do Corinthians com o Curitiba ontem. Sabe comentar tudo. Se tem uma pessoa que sabe comentar tudo, é o Alexandre de Moraes. Ele decide tudo sobre todas as nossas vidas. Mas eu achei interessante, o influencer ou o cidadão comum não pode dar opinião. A única opinião que pode ser feita é da imprensa. Esse influencer tem mais audiência do que o Jornal Nacional. Porque ninguém mais acredita no Jornal Nacional. Todos os telejornais. Isso foi trabalhado para desacreditar. Quantas pessoas vocês conhecem que não acreditam mais na mídia tradicional? Eu conheço você que mandou prender jornalista, você que mandou censurar vários jornalistas, Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, eles eram da mídia tradicional. Você não acredita na mídia tradicional, você acredita na Malu Gaspar, que falou que você visitou, que o senhor, desculpa pela referência, o senhor visitou o Vorcaro, viajou no jatinho do Vorcaro, a mídia tradicional. Então a gente tem que acreditar quando a imprensa fala que é muito estranho esse contrato da sua esposa para receber 129 milhões do Vorcaro, porque nisso o povo está acreditando, tem o documento para provar. O que acontece
é que a população acordou para o fato de que a imprensa tem um lado político. Só isso. A população acordou. Então eles buscam fontes alternativas de informação. E aí, nessas fontes alternativas, vem a libertação ideológica. Isso você não aceita. E que seguem como se fosse uma religião fanática tudo que a bolha passa como notícia. Lavagem cerebral. Lavagem cerebral. Preste atenção. Não acreditar na imprensa hoje em dia, então você é uma vítima de lavagem cerebral, que é algo que foi trabalhado de forma orquestrada, organizada por uma milícia digital imaginária junto com Elon Musk e as Big Techs que trabalham para manipular as... Nossa Senhora. Essa pessoa tem a caneta que decide tudo nas nossas vidas. Tudo. O Brasil tá virado de cabeça para baixo mesmo. O ministro do STF vai lá e faz um discurso abertamente dizendo que pessoas que usam as redes sociais para dar a sua opinião não sabem de nada. Quem sabe é a imprensa tradicional que ele tá mandando prender e destruir a fonte de sigilo, o sigilo da fonte. Esse pessoal. Aqui ele tá acuado, ele precisava fazer algum gesto para a imprensa tradicional, para a grande mídia brasileira, e ele faz esse gesto. Coloca a culpa em você, que dá a sua opinião, coloca a culpa nas Big Techs, porque tipo assim, as Big Techs têm lado político, mas a imprensa não. O problema, Alexandre de Moraes, é que já tiveram vários estudos que mostram que 85% dos jornalistas se declaram de esquerda e até de extrema esquerda. Você vê essa mesma taxa nos trabalhadores, nos colaboradores das Big Techs, das redes sociais? Não. 85% de jornalistas se autodeclaram de esquerda. A imprensa, ela vem das faculdades de jornalismo, que é um corredor polonês de esquerda. Um corredor polonês progressista, onde são inseridas nas cabeças desses pobres jovens as mais podres e diabólicas ideias já concebidas pela mente humana. E eles acham que é uma missão de vida trabalhar para que essas ideias se propaguem. E eles acreditam que todos aqueles que não acreditam nas mesmas ideias que eles são racistas, supremacistas brancos, misóginos, machistas e tudo que é de ruim, nazistas, tudo que é de ruim no mundo, e que essas pessoas devem ser destruídas. Inclusive, chega ao ponto de escrever artigos dizendo que por que torcem que o Bolsonaro morra, divulgando a cabeça decepada do Bolsonaro, mas essa é a imprensa que o brasileiro deve acreditar, não nas pessoas comuns. O ideal para a democracia é que nós tenhamos milhões de pessoas dando as suas opiniões, e o povo possa ter o discernimento de escolher qual eles concordam mais. Ou você não acredita que o povo tem discernimento? Porque se o senhor não acredita que o povo não tem discernimento, então a gente tem que anular as eleições. Porque a eleição é justamente isso. É quando o povo usa todo o seu discernimento para escolher um representante. Quando era só a imprensa, Lula ganhava. Quando a imprensa perdeu o poder, aí o povo fez uma eleição democrática pela primeira vez em 2018 e elegeu o Bolsonaro, que o senhor colocou dentro de uma prisão domiciliar, ou proibindo de dar entrevistas para a imprensa, de usar a rede social, de escrever uma carta, de participar do debate político. Mas tudo bem. Ainda bem que a nossa democracia está sã e salva nas mãos de Alexandre de Moraes. Finalmente começam a sair agora as conversas entre a amiguinha do Lulinha e o próprio Lulinha. Eu achei muito curioso, eu até gravei um vídeo ontem falando que era muito estranho, né? Tem conversas da Lux Singer com Braga, com Marcola, com 10 pessoas diferentes, mas não aparecem as conversas com o próprio Lulinha, o grande amigo dela, o grande parceiro dela. E hoje começa a sair. E olha qual é a primeira matéria em relação a essas conversas. Lulinha mandando para lobista, a gente está se arriscando. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Cara, isso aqui para mim é uma confissão de culpa mesmo, né? Essa conversa aconteceu no dia 18 de janeiro de 2024 e a PF começou a publicar, a imprensa começou a publicar algumas dessas conversas. Vamos dar uma olhada? A casa caiu para esse pessoal. Então vai lá, conforme mostrou a reportagem da Veja, a PF aponta a dupla como integrante de uma sociedade oculta estruturada para abrir portas juntos a órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde, a Dataprev, e investiga possíveis crimes de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio. Olha o Lulinha falando para ela chamando o cara para viajar, né? Aí o Lulinha responde, então, deixa eu te falar, eu não estou nada confortável com essa viagem. Não acho que deveríamos fazer nesse momento. O que ele está dizendo aqui? Basicamente, como é que volta isso aqui, gente? O que ele está dizendo aqui? Vai dar na cara que a gente está roubando. Vamos esperar. Se a gente sai para fazer umas viagens luxuosas dessa,
vai dar problema, porque todo mundo vai ficar perguntando, onde que o Lulinha tá arrumando tanto dinheiro? E ela fala, não vai ficar caro não, tô levantando tudo, vai ficar uns 100 mil. Preste atenção, para ela, gastar 100 mil numa viagem não vai ficar caro não, gente, não é tão caro assim, né? E ela continua aqui, ó. Passagens, hotel, tudo incluído. Aí ele responde, Roberta, a gente está se arriscando, não precisa, é só esperar uns poucos meses e poderemos fazer isso sem medo de nada. Por quê? Por que o Lulinha está falando, olha, melhor não arriscar agora, ou seja, melhor não fazer uma viagem que custa uma fortuna agora? Por que é melhor esperar alguns meses, porque depois não vai ter problema nenhum? Qual era o problema? Eu estou tentando entender. Por que não poderiam fazer aquela viagem naquele momento? Repare que as mensagens foram recuperadas. Isso aqui são mensagens que foram apagadas, mas aqui elas estão recuperadas. Aí ela, medo de quê? Aí, 100 mil para os 8, né? Não, eu estou colocando isso cada, mas deve estar... Eu estou colocando isso para cada. É 100 mil para cada. Então era uma viagem de 800 mil reais. E a Polícia Federal continua explicando, né? Que, sabe, eu fui das poucas pessoas, daquilo que a Roberta tinha falado. Tem um detalhe aqui que eu quero te chamar a atenção, que é esse aqui, ó. Lulinha continua, então, meu amor, eu não tenho din-din nem origem para isso. Não deu para gastar esse tanto agora. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Eles estavam marcando uma viagem para onde? Para a Suíça. Olha que curioso, para a Suíça. Por décadas, a Suíça foi considerada um paraíso para endinheirados que buscavam manter suas finanças nas sombras. Mas a má fama de abrigo de virtuais criminosos levou instituições bancárias suíças a adotarem regras de maior transparência do sistema bancário mundial. Então aqui eles estavam organizando uma viagem de todo mundo para a Suíça, onde ia ficar 100 mil reais para cada. E ele dizendo que era arriscado, que poderia dar merda, porque ele não teria como explicar a origem disso. O curioso é que se a gente for voltar um pouquinho no tempo, tem esse detalhe aqui, ó. Lulinha foi à Finlândia, vocês lembram disso aqui? Eu acho que isso aqui é importante recuperar a memória do povo. Lulinha foi à Finlândia bancado por lobista em hotel com diária de 37 mil. O que acontece? Esta mulher, a Roberta Luxinger, que todo mundo sabe hoje que é uma ladra, que roubou muito dinheiro, mas muito, bancou uma viagem de 37 mil para o Lulinha para ele ir assistir a Aurora Boreal. Que coisa mais fofa, né? Iam lá para ver a Aurora Boreal. Esse é o Lulinha, que agora o Lula tá falando que não tá fazendo nada para defender. Rapaz, o Lula colocou o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, para trocar os delegados, para tirar agentes da Polícia Federal que estão na investigação. Colocou o Ministério da Justiça, o PGR, para arrancar a investigação do André Mendonça. Estão tentando de tudo para tentar impedir que o Lulinha pague pelos crimes que ele cometeu. Curioso, o principal articulador desses esquemas é chefe de gabinete do Lula. E tem o outro grande assessor do Lula, que é o Berger também, né? O Adenberger, acho que é esse o nome dele. Como é que fica essa história? Por que isso não está no Jornal Nacional? Por que isso não está todos os dias no Jornal Nacional? Porque eu quero saber, o Fantástico vai contar esse escândalo de corrupção? E aí o Lula está usando a máquina estatal para defender seu filho ladrão. Entenda isso aqui, você brasileiro. O seu presidente da República está usando a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a Suprema Corte para defender o filho ladrão dele, que já está escancarado. O cara é ladrão e roubou foi muito. O Brasil merece mais 4 anos disso. Pelo amor de Deus, gente. Flávio Bolsonaro tem que ganhar. O Brasil não aguenta mais 4 anos de tanta roubalheira assim. Eu acabei de perceber uma coincidência muito suspeita que pode colocar a Janja agora no meio do escândalo do Marcola, Lulinha e Roberta Luxinger. Assiste até o final que você vai entender. Primeiro vamos contextualizar. Como vocês sabem, surgiu na imprensa agora essa conversa entre Marcola e Roberta Luxinger, onde o Marcola pede uma obra de arte no valor de 100 mil euros. 100 mil euros, gente, são 600 mil reais. Não é uma coisinha qualquer. E aí, eu vendo essa matéria aqui hoje, me chamou a atenção uma coisa, a data disso daqui. Assiste. E já está aqui no site da CNN Brasil, eu compartilho com vocês essa matéria. Ex-assessor de Lula pediu a lobista quadro de 100 mil euros. Então nós estamos falando de quem é conhecido como Marcola, que foi chefe de gabinete de Lula. E aqui, Roberta Luxinger, uma empresária com um trâmite em Brasília. Empresária, o empreendimento dela é roubar o nosso dinheiro. E também
A polícia acredita que era ela que representava sempre muito Lulinha, o filho do presidente da República. Matéria assinada pelo Eli Jonas Maia e o Matheus Teixeira. Mensagens obtidas pela PF mostram que Marcola pediu para a lobista um quadro avaliado em 100 mil euros. Vamos entender aqui um pouquinho? Mensagem mostra Marco Aurélio Santana Ribeiro questionando Roberta sobre entrega de quadro. Defesa nega que ele tenha recebido obra de arte ou objetos de valor, tá? A defesa... Estão nas conversas ele pedindo. Se entregou, não interessa. Ele estava pedindo e a Roberta Luxinger estava dando opções para ele escolher de joias. A defesa, portanto, nega. Deixa eu subir um pouco a matéria para ver o que mais nós temos aqui. Em uma conversa de 19 de dezembro de 2024... Aqui, ó. Em uma conversa de 19 de dezembro de 2024. Isso aqui ficou na minha cabeça, dia 19 de dezembro de 2024. Aí eu lembrei que Janja e Lula foram para Paris, foram visitar o Louvre, o museu, em julho de 2024 também. Aí eu fui pesquisar, lembrei disso aqui, olha aqui. Janja publica fotos de Paris e redes sociais notam alfinete. As roupas brega dela. E aqui tá a data, ó, 27 de julho de 2024. Você tá vendo a data aí, ó? 27 de julho de 2024. Logo depois que a Janja visita o Museu de Louvre, vai em Paris, o chefe de gabinete do marido dela pede uma obra de arte no valor de 600 mil reais. É coincidência? Do nada, o Marcola vai e pede uma obra de arte de 600 mil reais. Do nada, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Joias e obra de arte no valor de 600 mil reais. Quem entende um pouco de crime organizado sabe que eles fazem isso para poder apagar a transição financeira, apagar os rastros do dinheiro. Porque se você faz uma transição da conta A para a conta B, isso fica registrado eternamente. Agora, se um cara vai lá e compra uma joia, dá essa joia para a pessoa B vai lá e vende a joia, aqui você cria uma lacuna. Aqui não tem como saber que o dinheiro que se transformou em joia e depois a joia se transformou em dinheiro novamente. A joia ou a obra de arte é apenas uma maneira de você apagar o rastro financeiro. Por que Marcola foi pedir uma obra de arte de 100 mil euros? Justo no mesmo período que a Janja estava lá em Louvre. De onde que veio essa ideia? Será que eu estou forçando a barra aqui, mas não é muito estranho? Eu achei muito estranho, decidi vir aqui compartilhar com vocês. Tem muita coisa podre que ainda vai explodir, mas é muita coisa podre. Não é Marcola sozinho trabalhando, tinha gente por trás dele. Ele não fazia nada sem um aval do Lula, sem um aval da primeira-dama, a esbanja. Não fazia. Ele era apenas o porta-voz, né? O proxy, aquele que representava os interesses do presidente e do Lulinha. Só isso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.